Muito boa noite, amados amigos e irmãos, aqui na República de El Salvador. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para assim receber as bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Porque o que queremos são as bênçãos de Jesus Cristo e Ele disse que nos dará suas bênçãos. No livro de Números, capítulo 6, versículos 22 ao 27, onde também Miguel já leu, ele esteve lendo, diz: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. O povo hebreu é um povo abençoado por Deus. E Deus disse: Quem te abençoar será bendito, e quem te amaldiçoar será maldito. Essa mesma bênção e essa mesma promessa esteve em Abraão, em Isaque e em Jacó. E agora passou ao povo hebreu. Agora, podemos ver que Deus ordena ao profeta Moisés que coloquem a bênção de Deus sobre o povo hebreu. E com esta bênção colocada sobre o povo hebreu caminhará em frente com a bênção de Deus sendo materializada neles. Quem abençoa fala a palavra criadora de Deus de bênção. E quem recebe a bênção, o que faz? Ele recebe essa palavra falada em sua alma, crê nela com toda a sua alma e em seguida se materializa em sua vida. Viram o simples que é? Agora, Deus também encontramos que falou a Salomão e falou sobre o seu programa para realizar no meio do povo hebreu. Agora, vejamos algumas escrituras aqui, já que Deus nos diz em sua palavra no que falou ao profeta Moisés, e o profeta Moisés falou a Arão e aos filhos de Arão, disse: E porás meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O nome de Deus tem que estar colocado sobre o povo que vai receber essa bênção. Não se pode lançar uma bênção de Deus sem que o nome de Deus seja colocado sobre os que vão receber essa bênção. Quem abençoa necessita saber isso, como disse Deus por meio de Moisés a Arão e aos sacerdotes. E agora, quem a recebe
a crer com toda a sua alma e se materializa em sua vida. E as palavras de Jesus, faça-se conforme a tua fé, se convertem em uma realidade para essa pessoa. Não é necessário nada mais que seja falada a palavra de bênção e o nome de Deus ser colocado sobre os que ouvem e recebem essa palavra de bênção. E agora, vejam como, em Apocalipse capítulo 7, Deus envia o anjo que sobe de onde nasce o sol com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo, para chamar e juntar 144.000 e selá-los em suas testas. E depois em Apocalipse capítulo 14, aparecem já chamados, juntados e selados em suas testas, com o nome de Deus, do Pai Celestial, escrito em suas testas, e o nome do Cordeiro. Está colocado o nome de Deus sobre esses 144.000. Porás meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Vejam como vem a bênção para esses 144.000 hebreus sob o ministério desse anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, esse anjo que vem com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado nesse anjo, que é o anjo do Espírito Santo, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, é o anjo do Senhor. E vejam, ele vem com essa comissão para abençoar Deus por meio dessa manifestação ao seu povo Israel, mas antes abençoa sua igreja. E agora vamos ver aqui no Salmo 127 e 128. Vamos ver. Deus diz por meio do salmista, no Salmo 127, versículo 1, e 128, versículo 5. Diz aqui o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E no Salmo 128 diz, versículo 5, o Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Agora, se lermos um pouquinho antes, vamos ler o salmo completo, que é curto. Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Agora vejam aqui. O salmista diz que Deus te abençoe desde onde? Desde Sião. E agora vamos ver em 1 de Reis, algo muito importante que está aqui, capítulo 8, versículos 12 em diante, para não ler muito, diz: então disse, mas aqui há algo que é preciso ler.
Primeira de Reis, capítulo 5, versículo 5. Vamos ver algo aqui que tem a ver com isto mesmo, mas vamos ler primeiro. Diz... Aqui está falando o rei Davi, ou vamos ver quem é que fala. Salomão. Diz, capítulo 5, versículo 1 em diante. Quando Hirão, rei de Tiro, ouviu que havia ungido a Salomão rei em lugar de seu pai, enviou os seus servos a Salomão, porque Hirão sempre fora muito amigo de Davi. Então enviou Salomão mensageiros a Hirão, dizendo, bem sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus. Ao nome de quem é que Davi quis edificar esse templo, essa casa? Ao nome de Deus, ou seja, ao nome YHWH. Não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos pés. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu descanso em todos os lados, e não há adversário nem calamidade alguma. Portanto, pretendo edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. A que nome? Ao nome do Senhor, o nosso Deus. Seu Deus e nosso Deus. Segundo lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Agora vejam porque Deus menciona tanto o seu nome. Agora vejam onde vai estar o nome de Deus, o qual estava no meio do povo hebreu e está no meio do povo hebreu. E agora vai estar em um templo que Deus disse a Salomão que edificasse conforme a como tinha colocado no coração de Davi. E assim como também, no tempo de Moisés, Deus ordenou a Moisés edificar um templo, um tabernáculo, no nome de Deus, para Deus habitar nesse lugar. E onde Deus habita, aí está seu nome. Não percam isso de vista, não se esqueçam disso. Onde Deus está, aí está seu nome. E agora no capítulo 8, versículo 12 em diante diz, então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria numa nuvem escura, ou seja, no lugar santíssimo que não tinha lâmpadas acesas. Por quê? Porque ali a luz que estará é a mesma luz divina. Deus é quem estará iluminando neste lugar e não necessita que coloquem ali lâmpadas. Não necessitam que alguém entre e coloque luzes ali, porque a luz de Deus é toda suficiente para iluminar ali. Diz, certamente te edifiquei uma casa para morada, lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha em pé. Agora, vejam quem está abençoando aqui, a congregação de Israel, filho de Davi. E o filho de Davi, no último dia, abençoará a sua igreja, que é sua casa espiritual, e abençoará a Israel. Ou seja, os membros da sua casa, o Israel celestial, sua igreja, e o Israel terreno, o povo hebreu, 144 mil hebreus. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo, desde o dia em que eu tirei o meu povo, Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para
que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porque propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração, porque Davi era um homem conforme o coração de Deus, e Deus transmitia seus pensamentos, os pensamentos do seu coração, seu sentimento, o transmitia ao rei Davi, e Davi o expressava falando e também realizando os pensamentos do coração de Deus. Por isso, Davi era um homem conforme o coração de quem? De Deus. Bem fizeste em o propor no teu coração, todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, que é o mesmo trono de Davi, como falou o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Ali constituí lugar para a arca, em que está o pacto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Aqui podemos ver que agora o nome de Deus vai estar colocado em uma casa. E está no meio do povo hebreu, mas agora vai estar colocado em uma casa, um templo que vai ser feito para Deus. O capítulo 8, versículo 29 diz, Salomão orando diz, que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E depois, no capítulo 9, versículo 3 diz, vamos ver, versículo 1 em diante diz, tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon, como tinha aparecido na primeira vez. E lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Consagrei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Os olhos de Deus e o coração de Deus também. Y si cuando vieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad. Ora, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres, segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, que não se levantaria outro rei que não fosse um descendente de Salomão. Não faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então exterminarei a Israel da terra. Então exterminarei a Israel da terra que lhe dei, e a essa casa que consagrei a meu nome. E a essa casa que consagrei a meu nome, lançarei
longe da minha presença. Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E Salomão e a descendência de Salomão se separou dos estatutos divinos, e por isso a casa que Salomão construiu foi lançada de diante da presença de Deus. Mas aí nessa casa morava Deus e aí estava seu nome, porque onde Deus mora e Ele está manifestado, aí está seu nome, o nome de Deus, porque aí está nada menos do que o Senhor, que é o anjo do pacto, e Deus disse do anjo do pacto, do anjo do Senhor, em Êxodo, capítulo 23, versículos 20 em diante, da seguinte maneira, e diz assim: eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti. E onde os levará? À terra prometida. E agora, vejam vocês como o nome de Deus está em seu anjo. E seu anjo é seu corpo teofânico da sexta dimensão. Aí, Deus está morando nesse corpo teofânico que se parece com o nosso corpo, mas que é de outra dimensão. E agora, aí está Deus manifestado em seu anjo, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o qual aparece em diferentes formas e o encontramos aparecendo, o anjo do Senhor nessa chama de fogo, e também o encontramos aparecendo na forma de um homem, de um varão, da sexta dimensão. Aí está o nome eterno de Deus. Mas agora, porquanto foi edificada uma casa para Deus aqui, Moisés edificou e depois aqui Salomão edificou, e o anjo do pacto, o anjo do Senhor, estava dentro dessa casa no lugar santíssimo sobre a arca do pacto, no meio dos dois querubins de ouro sobre o propiciatório, pois aí estava o nome eterno de Deus. Meu nome está onde? Nele. Ou seja, no anjo, que é o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Esse corpo teofânico de Deus da sexta dimensão, chamado também o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E agora diz, isso está em São João capítulo 1, versículo 1 em diante, e também diz, nesse mesmo capítulo 1, aquela luz verdadeira vinha a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito, e o mundo por ele foi feito, mas o mundo não o conheceu, não o compreendeu, veio para o que era seu. Ou seja, o povo hebreu e os seus não o receberam, o rejeitaram. E quem é que estava vindo no meio do povo hebreu? O Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual criou os céus e a terra, o qual libertou o povo hebreu e o qual morava no templo que Moisés construiu, no templo que Salomão construiu ali no lugar santíssimo, e ali, consequentemente, estava o nome de Deus. Porque essa casa que Moisés construiu e aqui Salomão construiu, era uma casa para o nome de Deus. O nome eterno de Deus, casa, para que morasse ali o nome eterno de Deus. E agora, quando veio o anjo do pacto, o anjo do Senhor, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 1, encontramos que enviou um mensageiro preparando o caminho, o qual foi João Batista. Diz, capítulo 3, versículo 1 de Malaquias: Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos.
Agora temos o templo ou tabernáculo que Moisés construiu, temos o templo ou tabernáculo que o rei Salomão construiu, mas agora, recordem que no templo onde Deus mora, aí está seu nome. E o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o verbo, esse corpo teofânico de Deus aí, Deus mora, portanto seu nome está ali. Esse é um templo da sexta dimensão. Um homem da sexta dimensão como templo de morada de Deus e por isso seu nome está ali. E depois, quando o verbo se fez carne, no meio do povo hebreu, São João capítulo 1, versículo 14 dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, o verbo, anjo do pacto, anjo do Senhor, onde Deus está manifestado e onde está seu nome, agora cria para si um corpo de carne no ventre de Maria e nasce em Belém da Judeia. E depois que cresceu e João Batista começou a pregar e preparar o povo para a primeira vinda de Cristo, Jesus veio a ele e pediu a João que o batizasse, assim que se tornou um dos discípulos de João Batista, um dos discípulos do precursor. Um dos discípulos do precursor foi o cumprimento da promessa messiânica. Agora, tenham isso em suas mentes e em seus corações. Um dos discípulos dos crentes no precursor foi o precursado. Não podia ser de outra forma. Não pode aparecer o precursor pregando algo e depois o precursado aparecer por outro lugar pregando outra coisa. Tem que estar em harmonia. Tem que primeiro o precursado ser um crente no precursor. E depois, o Espírito de Deus que está no precursado, que está no precursor, se manifesta em toda a sua plenitude no precursado. Agora, vejam como o precursor dizia que depois dele viria outro, um varão, o qual os batizaria com o Espírito Santo e fogo, e disse que era maior que ele, porque o precursado é maior sempre que o precursor é um mensageiro, um profeta de uma era, da última era, que corresponde à igreja hebraica, que foi João Batista, foi o profeta mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei, e depois o precursado é o profeta mensageiro da era da pedra angular daquele tempo, porque ele mesmo é essa pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, portanto, sua era tem que ser a era da pedra angular. E vejam vocês como na vinda do precursado que João anunciava que viria, quando apareceu e foi batizado por João, João não conhecia, mas quando veio o Espírito Santo sobre ele, em forma de pomba, ao ver os céus abertos, viu que desceu sobre Jesus o Espírito Santo, e João deu testemunho dizendo: o que me mandou batizar disse-me, sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba e permanecer sobre ele, esse é ele. E agora, a coluna de fogo, o Espírito Santo, anjo do pacto, anjo do Senhor, entrou em seu templo humano chamado Jesus. E aí temos o templo humano, que usou nesta dimensão terrena para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, e por isso ali estava o nome de redenção de Deus, para realizar a obra de redenção. Jesus significa Salvador. É Josué ou Joshua em hebraico, ou Yeshua em hebraico, e significa Salvador ou Redentor. Agora, houve antes de Jesus muitas pessoas que tiveram esse nome. Também Josué teve esse nome, porque o mesmo nome Josué é Salvador ou Redentor. É o mesmo nome de Jesus, mas em hebraico. Josué ou Joshua é em hebraico e Jesus é em grego e em outros idiomas. Agora vejam vocês como
Para el español, Para o espanhol, Jesus é Joshua o Joshua ou Josué. Ahora podemos ver Agora podemos ver que, aunque estuvo en Josué, mesmo que esteve em Josué esse nome e em muitas outras pessoas, en Jesús em Jesus estuvo e esteve e era ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Ou seja, que o ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude para realizar a obra de redenção da cruz do Calvário, tinha que se chamar do nome que Josué tinha, significaba Salvador, porque significava Salvador ou Redentor, e Josué significa Jesus. E Josué foi quem levou o povo à terra prometida. redención o redimir. Redenção ou redimir significa voltar ao lugar de origem. Y Josué E Josué colocó el pueblo colocou o povo do outro lado do Jordão, en la tierra prometida na terra prometida, e distribuiu a terra ao povo hebreu. o sea, Ou seja, los colocó de nuevo os colocou de novo no lugar de donde ellos de onde eles habían salido. tinham saído no tempo de José, quando houve fome no território de Canaã, foram ao Egito, Pero Cristo, mas Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, que es Jesucristo, que é Jesus Cristo, encontramos que depois los trajo de regreso os a su trouxe tierra, de regresso à sua terra, usando, libertando-os por meio de Moisés e depois pasándolos al otro lado del passando-os Jordán, ao a través outro lado do Jordão através do profeta e mensageiro Josué, que foi servo, servidor, servidor, ministro ministro de Moisés. de Moisés. Vean Vejam que el que que colocó el quem pueblo colocou o povo hebreu na terra prometida prometida e estabeleceu ali seus territórios ao outro lado do Jordão, distribuiu a terra, foi Josué. Moisés não sabia quem era aquele que Deus enviaria com ele, mas Deus disse a Moisés depois que era Josué. Agora Josué não se chamava Josué, mas que se chamava Oséias, filho de Num. E Moisés mudou o nome, deu um novo nome, e com esse novo nome, que significava Jeová Salvador, Jeová Redentor, levou o povo ao outro lado do Jordão. E agora, João Batista falou de um que viria depois dele, e quando chegou se chamava Jesus. E era, segundo a carne, primo de João, porque Maria e Isabel eram família. E agora, vejam como ficou tudo entre família. Como também entre Moisés e Josué, tudo ficou entre família. Ficou entre família porque ambos eram filhos de Israel, do povo hebreu, mesmo que de tribos diferentes. Moisés era da tribo de Levi e Josué era da tribo de Efraim. E a tribo de Efraim é a tribo que tem a bênção da primogenitura, porque essa é uma das partes da dupla porção de tribo que Deus deu a José. A outra parte da porção de tribo foi a de Manassés, porque a primogenitura tem uma dupla porção. E agora, encontramos que João Batista, vejam vocês, era da descendência de Arão, ou dos levitas, ou seja, da tribo de Levi, mas Jesus Cristo aparece como descendente da tribo de Judá. E agora, para o último dia, Deus prometeu a vinda do precursor da segunda vinda de Cristo, e para os que o quiserem receber, ele é o reverendo William Branham, o qual veio, trouxe sua mensagem, preparou o povo para a vinda do Senhor e já se foi. Mas ficou sua mensagem e Deus disse a ele que sua mensagem introduziria a segunda vinda de Cristo,
porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. Falando João Batista, sua mensagem foi a que apresentou o Cristo, ou seja, que na mensagem de João estava a apresentação do Messias. E na mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo está a apresentação do Messias para a sua segunda vinda. E agora, para o último dia, assim, como o nome eterno de Deus para a redenção foi manifestado e o nome de Deus de redenção o encontramos na manifestação do anjo do pacto do Verbo em carne humana, naquele jovem carpinteiro de Nazaré. Por isso, Jesus podia dizer, eu vim em nome de meu Pai. E também ele disse em outra ocasião, Pai, santifica teu nome, ou glorifica teu nome. São João capítulo 12, isso é pelo versículo, vamos ver, temos aqui na Bíblia, versículo 28 diz, Pai, glorifica teu nome. E então veio uma voz do céu, o glorifiquei e o glorificarei outra vez. O glorificou em sua primeira vinda e o glorificará também em sua segunda vinda. Porque onde estiver o anjo do pacto, o anjo do Senhor, aí estará o nome eterno de Deus. Porque o nome de Deus está no templo chamado o anjo do pacto, ou anjo do Senhor, esse homem da sexta dimensão, o qual é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, o qual criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E também nos diz, nos falando do Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por ele foram feitas, ou seja, criadas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1, versículo 1 ao 18. Podem ler em seus lares. E agora, para o último dia, temos no livro do Apocalipse a promessa da vinda do Verbo, a promessa da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21. Isso é a vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. E agora, para o último dia, teremos de novo a manifestação do nome eterno de Deus. Agora, vamos ver algo muito importante para que assim possam compreender com mais clareza todo esse programa divino que nos traz a bênção de Deus. Porque diz Deus ao profeta Moisés, e o profeta Moisés disse a Arão, assim abençoareis os filhos de Israel. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E para a sua segunda vinda, Cristo, anjo do pacto, vem com seu rosto como o sol resplandecendo. E tenha de ti misericórdia. O Senhor levante sobre ti seu rosto e põe em ti e te dê a paz. Em Oséias, temos a promessa da vinda do Senhor ao povo hebreu no capítulo 6, versículo 1 ao 6. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pois o povo hebreu, mesmo que sua cidade, Jerusalém, significa cidade de paz, é o lugar onde sempre há guerras, há problemas. Mas Deus colocará paz sobre Jerusalém e sobre todo o povo hebreu. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Para a bênção do povo hebreu,
o nome de Deus tem que ser falado, colocado sobre o povo hebreu. E isso será para este tempo final, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, onde será colocado o nome de Deus sobre o povo hebreu. Por isso aqui, diz Apocalipse capítulo 14, versículo 1 em diante, sobre estes 144 mil, que é o Israel que é o Israel terreno, que é chamado e juntado pelo ministério do anjo que vem com o selo do Deus vivo, que diz: e olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. Foi colocado o nome do nosso Pai Celestial, nome eterno de Deus, e nome do Cordeiro, nome novo de Jesus Cristo sobre esses 144 mil, sobre a testa deles. Ou seja, eles obtiveram a revelação divina em suas almas e nas suas mentes, e assim conheceram o nome eterno de Deus, a revelação desse nome. Por quê? Porque o anjo que vem com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, anjo do pacto, dentro dele manifestado, esse anjo do pacto tem o nome eterno de Deus. E na manifestação desse anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é quem tem o nome eterno de Deus, disse Deus: não lhe seja rebelde, pois ele não perdoará a vossa rebeldia, porque meu nome está nele. E agora, na manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, no último dia, manifestará esse nome. E agora, onde o manifestará? Em seu templo. Agora temos que compreender o que é o templo de Deus. Vamos ver 7 coisas importantes que representam o templo de Deus e que são o templo de Deus. Israel como nação. No meio de Israel estava o nome de Deus, porque estava o anjo do pacto. Israel como nação está formado na mesma forma que Moisés construiu o templo de Deus. E Israel terreno representa o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus, diz São Paulo em sua carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que nossos corpos são templo do Espírito Santo. Agora, vejam vocês a igreja do Senhor Jesus Cristo como templo de Deus, e cada um de nós como templo de Deus, templo do Espírito Santo. E agora, Jerusalém é templo de Deus, e Jerusalém representa também a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a Jerusalém terrena representa a Jerusalém celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Deus espiritual, lugar de morada de Deus em Espírito Santo. Vejam, em Hebreus capítulo 12, versículo 22 em diante, diz: mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos
inscritos nos céus, tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. E em Gálatas, capítulo 4, também nos fala São Paulo e nos diz, vamos ver se encontramos, capítulo 4, versículo 22 em diante diz: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria. Pois estas mulheres são 2 alianças, 2 pactos. Um pacto é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém atual, ou seja, a terrena, porque é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois, de modo algum, o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre, ou seja, da Jerusalém celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 21 também, Deus nos diz, versículo 2 em diante diz: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E depois encontramos no versículo 9 deste mesmo capítulo 21, que diz: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e me disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A desposada, a esposa do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a que morará na terra, porque ela é a Jerusalém celestial, a qual nós pertencemos. E onde está atualmente Jerusalém? Por causa dos vulcões se levantará um monte alto, que cobrirá não somente o território de Israel, mas mais território ainda, e que terá de largura 1.500 milhas aproximadamente, e terá de comprimento 1.500 milhas também, ou seja, é em forma quadrada, e terá de altura, de altitude 1.500 milhas também, mas será em forma assim de pirâmide. E aí é onde morará a igreja do Senhor Jesus Cristo, e aí estará o trono de Deus e do Cordeiro. E aí nos ensina a Escritura que somente entrarão os que têm seus nomes. Onde? Vamos ver. Apocalipse
21, 21, versículo 27 diz, vamos ver, versículos 22 ao 27 diz, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esses serão os habitantes ali, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, nos novos céus e terra nova, o qual será depois do reino milenial e depois do juízo final, onde a terra depois passará pelo seu processo de purificação e depois começará de novo neste planeta Terra, pois a terra receberá esse batismo de fogo, tanto físico como espiritual, e não ficará na terra nem enfermidades, nem ficará na terra erva má, nem o diabo, nem os espíritos caídos também não ficarão. Serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Agora, vimos como será para depois do reino milenial. Agora, vimos que a Jerusalém terrena representa a Jerusalém celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual habitará nesse grande monte na eternidade. O templo que Moisés construiu, o templo que Salomão construiu, também representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em Jesus está representada a igreja do Senhor Jesus Cristo também. Por isso diz, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Por isso, São Paulo nos ensina que somos o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E o anjo do Senhor Jesus Cristo também representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E no último dia ele estará com sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, e no meio da sua igreja, e portanto ao ser da igreja de Jesus Cristo, vejam vocês, estará representando toda a igreja de Jesus Cristo no último dia. Assim como cada mensageiro representou a igreja de Jesus Cristo na era que lhe correspondeu viver. E agora, o templo, vejam vocês, como igreja, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os indivíduos, como o templo de Deus, são os membros da igreja de Jesus Cristo. E os mensageiros de Jesus Cristo foram um templo de Jesus Cristo, onde Deus se manifestou. E agora vejam vocês, de era em era, Cristo em Espírito Santo esteve manifestado em seu templo, em sua igreja, realizando sua obra de era em era por meio do mensageiro de cada era, no lugar santo, mas para o último dia ele estará realizando sua obra correspondente ao lugar santíssimo por meio do seu anjo mensageiro. E será, conforme ao programa divino, a primeira ocasião em que ele entraria no lugar santíssimo do seu templo espiritual da sua igreja. Por quê?
porque antes não estava construído. Ele é quem está construindo a casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, uma casa para morada de Deus em Espírito Santo, como diz São Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 6, mas lemos somente o versículo 5 ao 6, onde diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora vejam qual é a casa de Deus. E agora no capítulo 2 de Efésios, versículo 19 ao 22 diz: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra de ângulo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, em quem vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus em espírito. Aí podemos ver que o novo templo que Deus terá não é um templo de pele de texugo como o que fez Moisés, nem um templo de pedra e madeira como o que fez o rei Salomão, mas que é um templo composto por pedras vivas, que são seres humanos, os quais estiveram sendo chamados e juntados de era em era para ser formado o templo espiritual de Cristo, sua igreja. São Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, nos fala desse templo e nos diz: Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cristo é essa pedra viva, e todos os que pertencem a esse templo são o quê? Pedras vivas também. Vós também, como pedras vivas, aí o tem. Nós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam, porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Agora, podemos ver que Cristo está construindo um templo espiritual e Ele é a principal pedra desse templo. Ele é a pedra angular. E agora, para o último dia, é que Cristo vem. A pedra angular que veio 2000 anos atrás em sua primeira vinda, para o último dia virá em sua segunda vinda. E essa é a pedra que o rei Nabucodonosor viu e interpretou o profeta Daniel, a pedra não cortada por mãos do monte de Sião, do monte de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. E essa é a pedra que estará no último dia. E nessa pedra estará o nome eterno de Deus. Essa é a pedrinha branca, da qual nos fala Apocalipse, Cristo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, onde diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. E o maná escondido é a revelação da segunda vinda de Cristo. A revelação de Cristo para o último dia, assim como o povo hebreu comeu maná durante 40 anos, mas depois ficou o maná escondido onde? No templo, no lugar santíssimo, dentro da Arca do Pacto.
E, quando terminam as 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde receber o maná caindo do céu em cada era por meio da manifestação do Espírito Santo em cada anjo mensageiro, depois o que nos resta o maná escondido, a revelação de Cristo para o último dia. Vamos ver o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo com relação a esse maná escondido na página 300. Vamos ver. 330 e 331 por aí deve estar o do livro das eras. Vamos ver. Vamos ver onde podemos encontrar esse maná. 230 e 231. Diz 230 do livro das eras. Agora também há o pensamento da participação futura do maná escondido. Eu penso que será a participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eternas ou nas eras eternas vindouras. A revelação de Jesus Cristo. Não para as 7 eras da igreja gentia, mas para as eras eternas, e a era da pedra angular é a era eterna. Aqui, para o último dia, estará representando o lugar santíssimo. E onde estava o maná escondido? Estava no lugar santíssimo. Aí é onde tem que estar no último dia a revelação de Jesus Cristo para as eras futuras. A revelação de Jesus Cristo, a revelação da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o Leão da tribo de Judá, onde ele colocará seu nome. E agora, onde estava o nome de Deus? No templo, porque aquela casa que Moisés construiu e aqui Salomão construiu, era uma casa para o nome de Deus, onde habitaria o nome de Deus. Vejam, e onde ele colocaria seu nome. Essa seria a casa de adoração para Deus. Deus, estando manifestado no anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, e estando sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro, ali estava o nome de Deus no anjo do Senhor. Porque Deus disse, não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. E agora está o anjo do pacto sobre o propiciatório, e aí está o nome eterno de Deus. E está no anjo do pacto, nesse varão chamado o anjo do pacto ou anjo do Senhor, é um homem da 6ª dimensão. E por isso é que nas aparições que fez no Antigo Testamento, muitos, ao vê-lo, pensaram que iriam morrer e diziam, por exemplo, Manoa, o pai de Sansão, quando recebeu a promessa que teria um filho, disse à sua esposa, morreremos porque vimos Deus cara a cara. Mas ninguém jamais viu a Deus, diz a Escritura. E como eles dizem que viram Deus cara a cara, também, e também o profeta e patriarca Jacó, no capítulo 32 de Gênesis, diz que viu Deus cara a cara e foi livrada a sua alma. E depois Deus diz a Moisés, não poderás ver meu rosto, porque não me verá homem e viverá. E depois em São João, capítulo 1, versículo 18, diz da seguinte maneira com relação a este mistério, de que ninguém viu Deus. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. E agora foi o anjo do pacto, através do qual se manifestou, e foi conhecido Deus manifestado no meio do povo hebreu, e depois, quando se fez carne e viveu entre os seres humanos a terra de Israel, ali também estava Deus se revelando por meio de carne humana, assim como
se revelou por meio desse corpo teofânico da sexta dimensão. Agora estava se revelando em um corpo de carne, como o corpo dos seres humanos, mas sem pecado. E Deus estava visitando o seu povo Israel vestido de carne humana, vestido de ser humano. Esse é o mistério da primeira vinda de Cristo. São Paulo, em 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 15 ao 17, sem contradição, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Deus manifestado em carne, em Jesus de Nazaré, esse véu de carne que esteve aqui na terra faz 2000 anos atrás e que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou no terceiro dia, ou seja, no domingo, e ressuscitou glorificado, e depois subiu ao céu 40 dias depois e se sentou à destra de Deus. Agora vejam como a primeira vinda de Cristo é a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, em um corpo de carne humana. E ali estavam vendo Deus cara a cara, mas através do véu de carne que ele tinha. E estava a glória de Deus manifestada nesse homem simples de Nazaré chamado Jesus. E aí estava o nome de Deus para a redenção, manifestado também porque onde estiver o anjo do pacto, que é o mesmo Deus com o seu corpo teofânico, manifestado em carne humana, aí estará o nome de Deus para a redenção. E ali estava para a redenção, para realizá-la por meio do seu corpo na cruz do Calvário. E agora, vejam como, no véu de carne, o templo humano de Deus, do anjo do pacto, ali estava o anjo do pacto manifestado. E aí estava o nome de Deus, em seu templo humano. Temos que há um templo humano no qual se cumpre a vinda do Senhor. E temos os membros da Igreja de Jesus Cristo que são, como indivíduos, templos também do Espírito Santo. E a Igreja de Jesus Cristo como corpo místico é templo de Deus, o templo do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejamos como no templo é que Deus disse que colocaria seu nome. Ele disse que ele colocaria seu nome no lugar que ele escolher para fazer ali morar seu nome. Sua presença e seu nome estariam em seu templo. Diz Deuteronômio capítulo 16, versículo 6 em diante. 6 diz: senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol, hora da tua saída do Egito. Agora, onde estaria a Páscoa de Deus? Em seu templo, no lugar onde Deus escolheria para fazer habitar seu nome. E agora, Cristo é nossa Páscoa. E onde está Cristo? Desde há 2000 anos atrás até este tempo, em seu templo espiritual, que é sua igreja. E aí estamos comendo nossa Páscoa, que é Cristo, de era em era. Ele disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. E quando comemos a palavra de Deus, Cristo é o verbo, a palavra. E nós estamos assim comendo Cristo, quando nós comemos a palavra, a mensagem correspondente ao tempo que nos corresponde viver. Assim como os escolhidos de cada era comeram a palavra de Deus correspondente à sua era, a mensagem da sua era, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
E o sangue é aplicado nessa casa, a casa de Deus, que é sua igreja, e em cada pessoa, membro dessa casa, como indivíduo. É aplicado na alma, no coração da pessoa, no umbral e batentes da porta do seu coração. E a vida do sangue, que é o Espírito Santo, vem à pessoa. Isso é a evidência de que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, da nossa Páscoa, está aplicado em nossa alma. E para a igreja, como corpo místico de crentes, encontramos que Cristo, nossa Páscoa, esteve aí em sua igreja, e nós estivemos comendo de etapa em etapa, de era em era. Cristo, a palavra, a mensagem correspondente para cada era. E estivemos recebendo de etapa em etapa, a igreja de Jesus Cristo esteve recebendo o Espírito Santo vindo a ela, manifestado em seu anjo mensageiro de cada era. E para o último dia vem manifestado em seu anjo mensageiro da era da pedra angular. É a vinda do anjo do pacto à sua igreja, ao lugar santíssimo da sua igreja, que é a alma, o coração da igreja de Jesus Cristo. A era da pedra angular é a alma da igreja de Jesus Cristo, o coração da igreja de Jesus Cristo, e, consequentemente, é o trono de Jesus Cristo para a morada de Jesus Cristo, o anjo do pacto, em sua igreja, para se manifestar aí em toda a sua plenitude e manifestar aí, colocar aí seu nome em sua casa. É no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu, que estava o quê? O nome de Deus. Porque era uma casa para a morada de Deus, para fazer habitar ali o nome de Deus. E depois havia um homem que também tinha o nome de Deus sempre na casa de Deus. Sabe quem era? O sumo sacerdote, escrito em uma lâmina de ouro, onde dizia: Santidade a Jeová. Ali está o nome eterno de Deus escrito na testa do sumo sacerdote. E por isso, nessa linha de pensamento divino é que vem toda essa revelação divina do nome de Deus para ser escrito na testa dos que recebem a vitória. E agora, Cristo disse em Apocalipse capítulo 2, vejam como vem esse nome. Estávamos lendo do maná escondido, agora continuamos, diz: E dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa pedrinha branca vindo é a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, no último dia, ao seu templo espiritual, que é a sua igreja. E terá, no último dia, um mensageiro no qual se manifestará, e será o anjo que vem com o selo do Deus vivo em Apocalipse capítulo 7, que vem com o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado para chamar e juntar 144 mil hebreus e selá-los em suas testas com o selo do Deus vivo. E quando os chamar e os juntar e os selar, então terão em suas testas a revelação. Em suas testas, ou seja, em suas mentes e em seus corações, a revelação do nome eterno de Deus. É esse Cristo, o anjo do pacto, manifestado por meio desse anjo mensageiro, que virá no último dia, no qual estará Jesus Cristo e Espírito Santo, anjo do pacto, o verbo manifestado, operando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Mas esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo, ele é um membro da Igreja de Jesus Cristo, o qual é enviado à Igreja de Jesus Cristo no último dia, para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, conforme Cristo diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. E Apocalipse 22, versículo 6 em diante diz:
E disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo, a quem enviou para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para mostrar, revelar as coisas que em breve hão de acontecer neste tempo final, a quem enviou? Ao anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim como enviou João apóstolo, e João recebeu toda essa revelação apocalíptica em símbolos para o último dia, a igreja de Jesus Cristo recebe o anjo de Jesus Cristo e ele revelará aos membros da igreja na era da pedra angular o que corresponde a este tempo final. As coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E agora, João o apóstolo, se continuarmos lendo, veja o que diz. Eis que aqui diz, Cristo por meio do seu anjo, Cristo aqui diz, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E agora, como as viu e as escutou, e por meio de quem? E havendo-as visto e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas. Quem mostrou todas essas coisas? O anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Também em Apocalipse capítulo 19, versículo 6 ao 10, tinha tentado adorar o anjo, mas o anjo disse que não fizesse, porque esse anjo é o mensageiro de Jesus Cristo para a era da pedra angular e dispensação do reino. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia um profeta dispensacional à sua igreja, com uma mensagem dispensacional com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta ou trombeta final que chama e junta todos os escolhidos de Deus. E agora, continuemos aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Já vimos que a pedra não cortada por mãos, a pedrinha branca que vem no último dia, que é a segunda vinda de Cristo, vem com o quê? Com um nome novo. E é a vinda do anjo do pacto do anjo do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Agora, Cristo aqui promete escrever sobre o vencedor seu nome novo, que é o nome eterno de Deus, o qual Cristo recebeu quando subiu ao céu vitorioso, recebeu um novo nome. Por isso, em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, o cavaleiro que vem no cavalo branco de Apocalipse 19 tem um nome que ninguém entende, e seu nome é o Verbo de Deus. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Verbo, o qual se fez carne 2000 anos atrás, naquele véu de carne chamado Jesus, e realizou a obra de redenção com esse corpo. E para o último dia, regressa o Verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, em Espírito Santo, para se manifestar neste tempo final e escrever sobre o vencedor seu nome novo e nome eterno de Deus. Quem recebe essa pedrinha branca é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele estará ministrando, não nas 7 eras da igreja gentia, porque as 7 eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, onde Cristo, por meio dos seus 7 mensageiros, ministrou. Mas agora nenhum dos seus 7 mensageiros podia entrar no lugar santíssimo. Por quê? Porque nenhum deles era um mensageiro dispensacional. Mas agora, ao colocar um mensageiro dispensacional em sua igreja, ele, Cristo, entrará e construirá em sua igreja o lugar santíssimo e ministrará no lugar santíssimo. Cristo é o sumo sacerdote.
E vejam vocês, o sumo sacerdote lá, Arão, e os demais sumos sacerdotes eram os que tinham o nome escrito onde? Na testa, em acréscimo do nome sobre o lugar santíssimo no anjo do Senhor. E agora, Cristo, vindo à sua igreja, o anjo do pacto, e ministrando por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular, o lugar santíssimo do seu templo espiritual, escreverá sobre a testa do seu anjo mensageiro, e através do qual ele, Cristo, operará como sumo sacerdote ministrando no lugar santíssimo da sua igreja. E porquanto o sumo sacerdote tinha o nome de Deus escrito em sua testa, a promessa que Cristo fez, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu de meu Deus, e meu nome novo corresponde ao que entrará no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e estará ministrando aí, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Cristo, o sumo sacerdote do templo que está no céu, estará ministrando no meio da sua igreja. E Cristo, vejam vocês, tem esse nome eterno de Deus, nome novo, que ele recebeu, e agora o colocará sobre o vencedor, o qual será o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual será um instrumento de Cristo para Cristo por meio dele ministrar no lugar santíssimo do seu templo espiritual e chamar e juntar os últimos escolhidos e pronunciar o nome eterno de Deus e nome novo de Jesus Cristo, e assim abençoar o Israel celestial e depois o Israel terreno. Vejam, desde o templo de Deus é que diz o salmista que Deus nos abençoa. E é desde o templo de Deus e no templo de Deus que Deus esteve abençoando todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. De era, a bênção esteve onde? No templo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse é o lugar de adoração, onde são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus de era para adorarem a Deus, através das diferentes etapas ou eras. Agora vejam, continua dizendo aqui o Senhor. Agora o tema sobre o qual desejo falar nessa manhã é: Deus tem um só lugar onde o adorador pode se encontrar com Ele, ou seja, com Deus. Um só lugar. Através de todas as eras, muitos buscaram este lugar secreto. Até Jó desejava saber onde Deus morava. Ele disse: se unicamente pudesse eu chegar à sua casa e bater a sua porta. Jó desejava achar o lugar onde Deus morava, pois ali é onde Deus e sua família são adorados juntos. Agora, sua família é sua igreja. Aí é onde sua família adora a Deus. E vamos ver, isto foi a página 9 da mensagem O Único Lugar de Deus para Adorar. E na página 15, vamos ver o que nos diz aqui. Diz: mas agora o ouvimos dizer que há um só lugar onde ele se encontrará com o homem para a adoração. Ou seja, que as pessoas não poderão adorar onde eles quiserem adorar. Tem que ser na casa de Deus. E você escutou aqui mesmo quando lemos o texto ao qual voltaremos proximamente. Então, se há um só lugar onde Deus se encontra com o homem, nos convém ter muito cuidado. Nessa manhã, nesta escola dominical, colocamos de lado nossas tradições e estejamos bem seguros de que encontramos esse único lugar. Porque Deus nos disse aqui que Ele não nos receberá em outro lugar. Não receberá você em nenhuma outra igreja, a não ser somente em sua igreja. Este é o único lugar onde Ele o receberá. Por isso é que as pessoas que creem em Cristo como nosso Salvador,
y lavan sus pecados en la sangre e de lava os seus Cristo, pecados no sangue de Cristo y reciben el Espíritu e Santo, recebe o Espírito Santo, nascem onde? Na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí adoram a Deus, e aí é onde está o nome de Deus. E o nome de Deus está na casa de Deus, no lugar santíssimo do seu templo, que é a era da pedra angular, e no sumo sacerdote do templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu, que é tipo e figura de Cristo para o último dia, se manifestando no lugar santíssimo do seu templo espiritual, entrando aí para ministrar através do seu anjo mensageiro. Portanto, assim como ele prometeu que escreverá seu nome sobre o vencedor, assim como escreveu, foi escrito sobre a testa do sumo sacerdote, também estará escrito o nome eterno de Deus e nome novo de Jesus Cristo, no instrumento que Cristo usar para entrar no lugar santíssimo do seu templo espiritual, na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo desse templo. Ele disse: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e meu nome novo. É uma promessa de Cristo. Agora, podemos ver que onde estiver o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Jesus Cristo vindo em Espírito Santo e se manifestando por meio do seu anjo mensageiro, aí estará o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Traz o anjo do pacto, o anjo do Senhor, e o escreverá sobre o vencedor, sobre seu instrumento. E ninguém conhecerá esse mistério, a não ser aquele que o recebe, ou seja, o anjo que o receberá. E ele o conhecerá e fará tudo o que Cristo lhe disser para realizar na obra correspondente ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e com esse nome abençoará o Israel celestial e o Israel terreno também. Assim abençoará o povo. Vejam como quem ia abençoar Arão tinha que ter o nome de Deus. E o tinha onde? Escrito em sua testa. E vejam como na casa de Deus era que estava o nome de Deus no lugar santíssimo e no sumo sacerdote. Agora vimos este mistério, mas até aí vamos chegar a muitos outros lugares que podemos ler e podemos mostrar, mas eu creio já com o que ouvimos é suficiente. Mas, se necessitarem algo mais, diz o precursor que esse será o nome da noiva também, ou seja, da igreja de Jesus Cristo. Isso está por aí pela página 356. Vamos ler. Esse nada mais diz: e escreverei sobre ele meu nome novo, meu nome novo. Quando tudo se torne novo, então ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. E para que venha uma revelação revelando o nome novo do Senhor, pois tem que haver um profeta na terra, porque a palavra vem aos profetas. Não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. E a revelação deste nome novo está contida na vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é quem vem com esse nome que ninguém entende. Mas, sem dúvida, ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseja mostrar esse nome. Ou seja, que há um dia, e um dia diante do Senhor é como 1000 anos. Esse dia é o sétimo dia diante de Deus, que para os seres humanos é o sétimo milênio. É suficiente conhecer que este nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais podíamos imaginar.
y ya nos metimos aquí, e já nos colocamos aqui. Agora, para sair daqui, vamos ter que ler o que diz Isaías, capítulo 65, capítulo 65, verso 15, versículo 15 e 16, donde nos dice: onde nos diz: el que se bendijere de en la sorte que tierra, aquele que invocar uma bênção na terra falo-á pelo Deus da verdade. Aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, pois as angústias passadas serão esquecidas e encobertas dos meus olhos. ¿Y eso E isso, qué significa? o que significa? Página 373 e 374 do livro das Eras diz: Jesús, y escribe el ángel de la iglesia, E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, versículo 14. dice, no es Diz: esa la não é essa a mais formosa descrição dos atributos do nosso benigno Senhor e Salvador Jesus Cristo? y luego, E más depois, abajo mais dice, abaixo, diz: Jesús nos está Jesus está dando esta dando essa descrição de si mesmo em relação à última era. Os dias de graça estão para terminar. Ele olhou desde o primeiro século até o presente século XX e nos disse todas as coisas concernentes a essas eras, antes que Ele nos revele as características da última era, nos dá uma descrição final da sua própria divindade benigna e suprema. Essa é a revelação final de si mesmo. A revelação nas eras da igreja, a primeira revelação de Cristo nas eras da igreja foi em São Paulo. A segunda em Irineu, a terceira em Marte, a quarta em Colombo, a quinta em Lutero, a sexta em Wesley e a sétima no reverendo William Branham. E agora, para o último dia, a revelação final de Jesus Cristo é a revelação do Amém. Essa é a revelação final de Jesus Cristo. E agora, vejam o que continua dizendo. Assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa o final. Significa aprovação. Significa promessa prevalecente. Significa promessa que não muda. Significa o selo de Deus. Quero que note bem agora para que veja algo muito precioso e formoso. Disse que essa é a revelação do tempo do fim. A revelação de si mesmo. Quando o dia da graça terminar, então dentro de pouco tempo começará o milênio. Verdade? Quem se abençoar na terra no Deus de verdade se abençoará. E quem jurar na terra pelo Deus da verdade jurará, porque as angústias primeiras serão esquecidas e serão cobertas dos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus e novas terras, e do primeiro não haverá memória, nem mais virá ao pensamento. Mas regozijareis e vos alegrareis pelo século dos séculos nas coisas que eu crio, porque eis que eu crio a Jerusalém a alegria e a seu povo regozijo. Folgarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela, nem voz de choro, nem voz de clamor. Isaías 65, versículo 16 ao 19. Isto é a nova Jerusalém. Isto é o milênio. Mas nós, ao entrarmos no milênio, ouça você o que ele diz sobre ser um certo tipo de Deus, versículo 16. Quem se abençoar na terra no Deus de verdade se abençoará. Sim, sim, isso é correto. Mas a tradução mais correta é Deus do Amém, ao invés de Deus de verdade. Assim que o lemos. Quem se abençoar na terra no Deus do Amém, se abençoará. E quem jurar na terra pelo Deus do Amém, jurará, porque as primeiras angústias serão esquecidas e serão cobertas dos meus olhos.
Aqui está o Jeová do Antigo Testamento, o Deus do Amém. Aqui está o Jeová do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Aí está de novo. O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. E aqui podemos ver que para o reino milenial e para toda a eternidade, a bênção para o povo hebreu e para a igreja de Jesus Cristo e para todos os que viverem na terra será no nome do Deus do Amém. No nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Vimos este mistério de quem abençoa e quem recebe a bênção. Quem abençoa, abençoa no nome eterno de Deus, que é o Senhor do Antigo Testamento e Jesus do Novo Testamento, no nome YHWH, que para o último dia será revelado porque estará sendo manifestado pelo anjo do pacto no tempo final em sua igreja, no lugar santíssimo da sua igreja, que é a era da pedra angular, e o colocará sobre o vencedor como ele prometeu, e esse será o nome para o reino milenial e para toda a eternidade, para a bênção do Israel terreno e do Israel celestial também. Porque esse é o nome novo do nosso amado Senhor Jesus Cristo e nome eterno de Deus, do nosso Pai Celestial. Agora, vimos este mistério do nome de Deus, mesmo que há coisas que por falta de tempo não foram ditas, mas poderíamos estar toda a semana e todo mês falando sobre este mistério e não terminaríamos. Mas também em menos de 12 palavras poderíamos falar algo onde tudo seria revelado. Mas Deus não revela seus mistérios, a não ser que traga toda a base escritural desde o Antigo Testamento, porque tem que ter fundamento toda a revelação que um mensageiro de Deus trouxer. E essa é a revelação para o último dia, na vinda do anjo do pacto, a vinda do Senhor Jesus Cristo, e ao seu templo, a sua casa espiritual, o lugar de morada para Jesus Cristo, onde Ele prometeu colocar seu nome, tanto em seu templo, como igreja, como também em seu templo, seu instrumento que Ele estará usando no último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Com razão, João Apóstolo quis adorá-lo em 2 ocasiões. Bom, e aí o deixamos. A manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo, para o último dia, como o Amém, por meio do seu anjo mensageiro, será uma manifestação do nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo, para abençoar o Israel celestial, sua igreja primeiro, e depois para abençoar o povo hebreu. Sem esse nome não há bênção. É o nome novo de Jesus Cristo e nome eterno de Deus. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho de quem abençoa e quem recebe a bênção. Quem abençoa, abençoa no nome de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, YHWH. E ele também é abençoado. E quem recebe a bênção, a igreja de Jesus Cristo e depois o povo hebreu, creem com toda a sua alma e se materializa neles toda a bênção que for falada sob o nome de Deus, o nome que Ele estará usando no reino milenial e por toda a eternidade. Esse é o nome novo de Jesus Cristo e nome eterno de Deus. Agora vimos que vem esse mistério do nome novo e nome eterno de Deus e nome novo de Jesus Cristo vem desde
desde o Antigo Testamento como uma linha do pensamento divino, para no último dia ser cumprido esse propósito divino e ser revelado esse mistério do nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Os que tiverem os livros do reverendo William Branham podem ler na página 130 e 131 e 134 e 146 e 185 e 186 e 277 e 256 e também na 469. Vou ler como adiantamento a página 256, onde diz, em uma porção aqui diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. Isso é Apocalipse 19, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E somente haverá um homem na terra no qual pode vir Cristo manifestado no último dia em carne humana, como veio manifestado em cada anjo mensageiro de cada era. Esse homem será o anjo do Senhor Jesus Cristo, o mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. O primeiro anjo mensageiro de Jesus Cristo para a sua igreja aqui vem com um ministério dispensacional e, consequentemente, Deus o estará usando, Cristo, o anjo do pacto, estará usando para colocar aí esse ministério que entra ao lugar santíssimo, onde Cristo, como sumo sacerdote, estará manifestado em sua igreja, no lugar santíssimo da sua igreja, para abençoar a sua igreja, falando o nome eterno de Deus e nome novo. Seu nome novo é o que Cristo estará fazendo como sumo sacerdote em sua igreja no último dia. Aí fará essa obra por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final. E por isso a bênção vem de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, do lugar santíssimo da casa de Deus, onde o nome eterno de Deus e o nome novo de Jesus Cristo estaria sobre o propiciatório da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo, e sobre a testa daquele sobre o qual ele escreveria esse nome, que terá o ministério do último dia. Como foi refletido em tempos passados, o ministério de sumo sacerdote, o sumo sacerdote era quem o tinha escrito em sua testa, e por isso Cristo, ministrando como sumo sacerdote em sua igreja no lugar santíssimo, o colocará sobre o vencedor. Mas Cristo é o sumo sacerdote do templo que está no céu. Ele é nosso Melquisedeque. Mas todos nós somos o quê? Sacerdotes de Deus. E reis também. Cristo nos fez reis e sacerdotes. Agora será a primeira ocasião em que Cristo se manifestará no lugar santíssimo. Ele se manifestou por meio de cada mensageiro, Cristo, o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote ministra no átrio, ministra também no lugar santo e ministra no lugar santíssimo. Assim ministrava o sumo sacerdote, e Cristo é o sumo sacerdote do templo que está no céu, e também ele é quem ministra por meio dos seus mensageiros em sua igreja. Já ministrou no lugar santo do seu templo espiritual e agora corresponde ministrar no lugar santíssimo. E por isso, no lugar santíssimo é que entrava o homem que tinha o quê? O nome de Deus escrito na testa. Era o sumo sacerdote nesse templo, onde Deus se manifestava e manifestava seu nome. Vimos este mistério da bênção de Deus para seu povo. Vimos quem abençoa, o qual é Cristo, por meio dos seus mensageiros de era em era, e neste tempo, ele é quem abençoa por meio do seu anjo mensageiro
no lugar santíssimo. E quem recebe a bênção, pois estamos aqui presentes um grupo em El Salvador e em diferentes lugares da América Latina e o Caribe, sendo abençoados no nome eterno do Senhor Jesus Cristo e nome novo do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome eterno de Deus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve os mortos em Cristo ressuscitem e nós os que vivemos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quem abençoa e os que recebem a bênção. Vamos ter por aqui novamente nosso amigo e irmão Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião, dando graças a Jesus Cristo, nosso amado Salvador, o qual está nos abençoando neste tempo final em sua casa, sua igreja. Onde? Na era da pedra angular. Bom, vamos deixar por aqui, Miguel, porque se começarmos de novo a falar algumas coisinhas, temos que voltar ao fundamento que é a Escritura e nos tomaria um pouquinho mais de tempo. Mas já com o que vocês escutaram, sabem onde está o segredo da bênção de Jesus Cristo para este tempo final. E sabem que é na casa de Deus e sabem em que era onde Cristo derrama essa bênção sobre sua igreja, na era da pedra angular. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e passem todos muito boa noite. Conosco novamente, o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar. Deus os abençoe e guarde a todos.